Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui pelo Amazonas Atual, começando mais uma live. Eu estou aqui com o poeta, prosador e ensaísta João de Jesus Paz Loureiro. É uma honra, professor Obrigado, Paz Loureiro, receber o senhor aqui obrigado. no Amazonas Atual. Professor Paz Loureiro é professor de Estética e Arte na Universidade Federal do Pará, né? Sim, E está em Manaus para participar da Feira Cultural do Sesc. Ontem ele fez uma palestra, uma conferência na Feira Cultural do Sesc, no Café Literário. Aqui ao meu lado o Tenório Teles, não quer participar da nossa conversa, né? O Tenório foi o responsável pela vinda do professor Paz Loureiro aqui ao nosso estúdio hoje para bater um papo com a gente sobre essa questão da Amazônia, principalmente, né? sim. A Amazônia é o pano de fundo da poesia do poeta Paz Loureiro. Então, por isso a gente se interessou em trazê-lo aqui para esse bate-papo e também para aproveitar essa oportunidade de ele estar em Manaus, pela grandeza da obra do poeta Paz Loureiro. Doutor em Sociologia da Cultura pela Universidade Sorbonne, em Paris, com a tese Cultura Amazônica, uma poética do imaginário. Sua obra poética tem sua universalidade construída a partir de signos do mundo amazônico, da cultura, da história e do imaginário amazônico, proporcionando uma cosmovisão e particular leitura do mundo contemporâneo. O professor Paz Loureiro tem obras em diversos idiomas, né? As obras dele são traduzidas na França, na Alemanha, na Itália, no Japão e também tem obras lançadas em Portugal. Eu queria começar ontem no Café Literário, o senhor falava, disse a seguinte frase que eu anotei aqui e que eu queria partir daí a nossa Sim, conversa. A cultura amazônica é tratada sempre como uma coisa do passado. sim. O senhor dizia isso e mostrava que o senhor trata essa questão, na sua poesia, principalmente, como uma coisa do presente, né? É, Onde a gente pode perceber esse tratamento, alguma publicação específica em que a gente encontra esse retrato da Amazônia como uma coisa do passado? Olha, eu não diria uma publicação específica até, mas generalizadamente. Uhum, A maneira de ensinar, mesmo algumas disciplinas que se dedicam a isso, como a antropologia, por exemplo, relativo à questão dos mitos, do imaginário, etc., a maneira de narrar esses episódios culturais nossos é uma maneira como se fosse ou do passado ou apenas do interior. Ou seja, como algo que não tem uma significação atual e algo que é mais localizado de um modo assim pitoresco, de um modo folclorizado no mau sentido, sem revelar a inteligência da sociedade formadora desse tipo de cultura como a nossa. Então, fui percebendo esse tipo de visão e que eu achei que é uma visão injusta, porque, na verdade, essa nossa cultura ela tem quase que uma síntese civilizatória e nela nós vamos encontrar não apenas o que eu defendo, que é a dominância poética do imaginário, mas como também produção de conhecimento, tanto para ela como para fora dela. E com exemplos na nossa mitologia que também retratam essa universalidade da sua compreensão. Agora, as pessoas assim ficam com a ideia de que cultura amazônica é algo que é produzido apenas pelo índio, pelo ribeirinho, ou é do interior ou é do passado. É uma visão um pouco enviesada, com a qual eu não concordo, porque eu acho que empobrece a riqueza que essa cultura tem. Foi essa a razão de ter colocado essa frase lá na palestra
e que constitui um dos ângulos do meu pensamento. Uma outra frase sua de ontem é que o mito, ou os mitos amazônicos, ou os mitos de um modo geral, Sim. são representação da realidade. Sim. Né? A gente sempre encara o mito como uma coisa irreal, né? Sim. E o senhor diz exatamente o contrário. O senhor pode explicar isso para a gente? Posso. Eu vou lhe dar um exemplo de como um mito, por exemplo, amazônico, que é muito reverenciado, que é o mito do Tambatajá, ele contém uma significação que dá para ele um contexto que, ao mesmo tempo, produz uma visão conceitual para a Amazônia e para fora dela. Resumidamente, é o mito de Makuxi, quer dizer, de uma índia, Makuxi, que apaixona pelo índio Taulipang. Mas esse amor era impossível porque eram tribos inimigas. Portanto, a saída para que esse amor entre lanças inimigas possa acontecer era se afastarem da aldeia ou das aldeias e se embrenharem na floresta. Ao fazerem isso, a primeira ideia que as pessoas têm é como se fosse Romeu e Julieta e tal, como se o valor disso assemelhasse a Romeu e Julieta. E a primeira questão, que não é a questão fundamental daí. A questão fundamental é mostrar, por exemplo, de que maneira o amor é capaz de ultrapassar as barreiras do ódio. A segunda questão desse mito, que tem uma atualidade muito grande, é a seguinte: na floresta, eles passaram a viver sempre juntos. E para onde ele ia, ela ia com ele também. Seja para caça, seja para pesca, seja para passear na floresta, seja para dormir, seja para acordar, etc. Ora, nessa condição, tinha que a Índia engravidar e tinha que nascer uma criança. Ao nascer a criança, ela nasce morta, à beira do rio, e a Índia fica paralítica, não pode mais andar. Mesmo nessa condição de deficiência, o índio continua a ter, com relação a ela, a mesma dedicação, o mesmo carinho, o mesmo desvelo que tivera quando ela já estava em plena saúde. Então, para onde ele ia, ele continuava levando-a com ele, para a pesca, para a caça, para o passeio, para dormir, para acordar e para tudo. Quando ela morre, ele enterra no lugar. Tempos depois, quando ele morre em cima da mesma sepultura, e os corpos transformados em pó, que é aquilo que se diz que é a origem de tudo, se misturam. E dessa mistura do pó em que se transformaram os corpos dos dois, nasce uma planta, que é o Tambatajá, que tem nas folhas a semelhança da vulva feminina, e um centro deles um talo ereto, que seria uma simbologia do sexo masculino. Então ela é uma flor, portanto, uma folha hermafrodita, que reúne aquilo que a gente chama de filosofia de coincidência opositória. É a coincidência de opostos, porque ela reúne macho e fêmea numa única simbologia. Uhum. Mas não é isso que é o principal. O principal é que, apesar de toda a tragédia acontecida, da perda do filho, e depois da Índia ficar paralítica, permaneceu aquela mesma solidariedade amorosa e aquela mesma dedicação de amor, e não houve, digamos, nenhum tipo de diminuição nessa dedicação que o amor exige. Qual é a lição grande que temos daí para o mundo? É a ética amorosa. O Tambatajá é o exemplo da ética amorosa que nenhuma das grandes lendas universais tem. Se você pega Romeu e Julieta, é a tragédia amorosa que termina na morte e na separação pela morte. Se você pega Tristão e Isolda dos alemães, é a mesma questão. Se você pega o Romance da Rosa na Idade Média francesa, sempre é um fim trágico, ou então é um fim trazido pela separação.
a lenda do Tambatajá, brotada na cultura amazônica Yanomami, é um exemplo raro da ética amorosa. Portanto, ela é uma lição atual para o mundo, além de ser, digamos, um exemplo de como a comunidade e a cultura indígena encara o amor e a dedicação que deve dele decorrer. Esse é o exemplo que eu quero lhe dar da atualidade do mito, e do mito como uma forma de conhecimento, de produção de conhecimento, seja para a Amazônia, mas seja para o mundo. Pois é, o senhor também disse que o mito ele quer comunicar uma forma de verdade que é diferente, às vezes, da nossa cultura, né? Ou da cultura ocidental, ou da cultura de quem olha de fora, por exemplo, para a Amazônia. Eu queria perguntar ao senhor como é por que esses mitos, por exemplo, eles não têm tanto apelo quanto os mitos antigos, mais antigos, entendo. Os que o senhor acaba de citar. Basta que você veja, temos que trabalhar resumidamente nas questões, por isso eu vou me esforçar para resumir num esquema. Pensa como se celebra a cultura grega. Pensa como se não celebra a cultura indígena. Pensa como se celebra a cultura europeia e como não se celebra a cultura amazônica. Estou falando aqui no sistema de ensino, estou falando aqui no magistério, estou falando aqui na mídia também. Porque a mídia, de modo geral, quando apresenta a cultura amazônica, é folclorizadamente. Quanto mais pobre e mais antigo é o melhor. Quanto mais, digamos assim, expressando deficiência de possibilidade de realização prática, melhor. Como se a autenticidade estivesse ligada à precariedade. Então, a partir disso, dessa espécie assim de redução de valor da expressão cultural, o produto dessa cultura também não tem o mesmo acolhimento. Então, se trata da mitologia grega, por exemplo, como um exemplo de concepção do mundo e de percepção do mundo, mas como chegou até nós essa mitologia grega, esses mitos gregos? Através dos seus maiores filósofos, dos seus maiores escritores, os maiores teatrólogos, os maiores, digamos, historiadores. Quer dizer, essa cultura grega, integrada com a sua mitologia, ela chega para o mundo até hoje como um exemplo de excelência. E com 1000 interpretações, vão escarafuchando tudo para poder encontrar significações sempre originais. E nós, professores nas escolas, que ficarmos presos apenas disso, somos permanentemente garotos propagandas dessas culturas míticas, como, por exemplo, o básico a grega. Não é que não seja importante se estudar, não é que não sejam maravilhosas criações culturais, mas não são as únicas. E elas estão dentro do contexto dela, estudada pelos melhores filósofos e historiadores gregos e do Ocidente. Não é o mesmo que acontece com a nossa cultura. A nossa cultura ela fica relegada a um plano um pouco, digamos, marginal, né? E mesmo quando há uma dedicação sobre ela, ela não tem uma massa de interpretação crítica que a compreenda como um valor. Ela é compreendida como algo pitoresco, interessante, e algo, digamos, que mostra uma distinção, mas nunca agregando a essa distinção sabedoria, conhecimento e poesia. Fica sempre no campo do folclore ali. Ou de coisa, digamos, menor. Né? E o folclore mal estudado. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, já que você lembrou a questão do folclore. O Brasil não tem folclore. Quer dizer, o Brasil tem o transplante do folclore europeu pelo colonizador para cá. Quer dizer, historicamente, o Brasil tem raríssimas manifestações do folclore, se você levar o termo academicamente correto. Porque o folclore é o ressurgimento,
a revalorização da cultura medieval popular que o romantismo promoveu, pelo entusiasmo que os românticos ficaram, dando um salto retroativo por cima do período clássico para recuperar a Idade Média que tinha sido envolta nas sombras da história. Então, a revalorização disso. Pois bem, essa revalorização acabou criando a ideia do folclore e a reprodução dele nos países que tiveram uma Idade Média já integrada com as cidades, com a vida, digamos, original europeia. E que ficaram fazendo da renovação disso, da reprodução, o sentido dessa chamada tradição folclórica. Essa mesma época em que brota o folclore na Europa, nós tínhamos aqui os habitantes, eram os índios. Os índios não fazem folclore, os índios fazem a cultura deles. Não se pode dizer que a cultura proveniente e os fatos culturais provenientes da cultura indígena sejam o folclore brasileiro, não. Porque não é folclore, seria uma injustiça brutal no ponto de vista ético e no ponto de vista cultural também. Nós temos nós não temos, na verdade, folclore, a não ser o folclore cultivado e modificado dos modelos que vieram da Europa. Agora, nós temos no Brasil cultura popular. Vou lhe dar exemplos. Você tem no Pará o Pássaro Junino, que é um tipo de teatro que foi criado por pessoas do povo, sabemos os autores, sabemos a autoria, portanto, tem características próprias e tudo mais. Você tem aqui o Boi de Parintins. O Boi de Parintins, ele é cultura popular e não folclore. E ele é, eu penso, um boi pós-moderno, porque é um boi que renovou uma tradição e criou um modelo novo. Que era do Maranhão, né? Trazido do Maranhão, essa cultura. Ele inspirou-se no popular. Boi e renovou de uma forma radical, que não tem nada a ver a não ser pontos de contato com as suas origens. Então, isso é que nós temos, é cultura popular, em que, diferentemente do folclore, nós sabemos a origem, a autoria, as características distintivas e as peculiaridades próprias da cultura de onde surgiu. Então, há uma revisão que precisa ser feita nesses conceitos, porque, na verdade, o que nós temos de folclore no Brasil é a manutenção e as adaptações do folclore europeu que foi trazido para cá. E no sul do país, das outras migrações que levaram para lá a sua tradição folclórica. Brasileiro mesmo nós temos cultura popular. É aquilo que foi inventado pelo povo e que pelo povo foi consagrado com características próprias. Então, quando eu me inquieto com relação a essa dimensão folclorizante, porque ela desterritorializa, em primeiro lugar, porque eu não posso compreender um folclore criado no século passado. Quer dizer, então desterritorializa, é uma impropriedade conceitual, mas pegou. E pegou por quê? Porque depois da Semana de Arte Moderna, os paulistas que lideraram esse movimento todo, como os cariocas, resolveram buscar o Brasil profundo, o Brasil verdadeiro, que estaria nas regiões. E eles foram para essas regiões. Então veio aquela geração de folcloristas competentes, sérios, muito bem subvencionados para os seus estudos, e criaram esse panorama folclórico brasileiro conceitual. E misturaram tudo. Quer dizer, são importantes do ponto de vista histórico, mas criaram, no meu entender, o equívoco conceitual de atribuir a essas manifestações a condição de folclore brasileiro, quando, na verdade, eles são reelaborações ou manutenções do folclore europeu aqui. E o que nós temos criado, e que muitas vezes é chamado de folclore, é cultura popular. Essa questão do conceito é muito importante e a gente, às vezes, relaxa muito nos conceitos, né? O senhor falou de mito, né? Seu trabalho é em cima de mitos amazônicos. Eu queria que se o senhor pudesse conceituar
essa palavra mito, porque, inclusive, o Brasil inteiro começou a chamar um personagem político de mito, né? O que é o mito, na sua opinião? Olha, veja bem, só para alimentar um pouquinho, de modo geral, o mito era estudado como uma coisa que era uma narrativa antiga, uma narrativa de coisas efeméricas, maravilhosas, etc, etc. Aí vem o Roland Barthes e diz, não, o rito é uma narrativa, é uma forma de narrar. E vem o Humberto Eco e atualiza isso dizendo que o mito é comunicação. Ou seja, o mito, na verdade, é uma situação emblemática que representa um comportamento humano ou um comportamento social. Mas é emblemático porque ele é um exemplo de algo que serve de paradigma. Agora, ele precisa ser conhecido. Há um modo de narrar o mito que tem uma certa solenidade e, ao mesmo tempo, ele precisa ser comunicado. Você veja bem, quando se fala no Dom Juan, que é um mito do amor erótico, digamos, criado na literatura espanhola, porque ele é um mito literário, todo mundo sabe, porque se estuda nas escolas, porque se vê referência nas coisas e tudo mais. Mas se você fala o boto, na Amazônia se conhece, mas fora da Amazônia, muito pouco. Então, se eu disser fulano é um Dom Juan, todo mundo sabe. Mas disser que fulano é um boto, já o nível de recepção é muito menor. Por quê? Porque o mito ele depende da comunicação social que desdobra a sua influência e a sua imagem através de uma alargada sociedade e na sucessão dos tempos. O boto é aquilo que o Deleuze chama, o exemplo não é dele, mas sou eu que estou dando o exemplo, de personagem conceitual. O que é um personagem conceitual? É um personagem que ele só já é um conceito. O Dom Juan é um personagem conceitual e é um mito também literário. Por quê? Porque ao se dizer é um Dom Juan, já se dá todo o conceito. Você não precisa explicar o comportamento. Ele é, portanto, um personagem conceitual. Mas ninguém trata dessas questões assim. Quando se trata dos mitos de outros lugares, aí você reveste de um suporte conceitual, de nível filosófico, antropológico, etc. Mas quando você trata dos nossos mitos, é como se fosse uma coisa de uma significação menor, que não tivesse outra qualidade senão a história que ele conta. E, de um modo geral, ensinado nas escolas pelo lado pitoresco, pelo lado engraçado, pelo lado, digamos assim, menor. E não há mito que não possa ser reduzido também a uma dimensão engraçada e menor. Mas eu duvido que se trate os mitos gregos e mitos indianos. Infelizmente não se estuda muito os mitos andinos, mas eu duvido que trate de uma forma diminuída. Mas quando se trata dos mitos amazônicos, sempre há esse travo do engraçado, do pitoresco, como se aquilo fosse uma coisa que não fosse considerada séria. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque nós temos uma tradição muito preconceituosa com relação à nossa origem cultural. Parece que as pessoas não aceitam ou não compreendem o valor de uma cultura que teve a sua origem no índio e no ribeirinho, traços da cultura europeia e da cultura negra. Mas considerar que a origem da nossa cultura, o sumo dessa cultura, vem do índio e do caboclo ribeirinho, parece que não convence. É como se dessas duas formas culturais não pudesse vir algo de grande valor. Só pode vir algo engraçado, pitoresco ou folclorizante. Isso é um problema muito grave. Eu te diria que aqui na nossa região, eu acho que o Amazonas trata melhor esse problema, essa atenção e essa valorização da cultura indígena. Talvez não com a intensidade que desejasse tratar, mas eu reconheço isso.
Reconheço que, por exemplo, o Acre trabalha há muitos anos dignificando a cultura de origem indígena, a cultura indígena, como origem, ao lado da ribeirinho, da nossa cultura chamada amazônica. Mas o Roraima não trata bem essa questão, o Macapá não trata bem essa questão, e o Pará também não. Quer dizer, o Pará tem esse viés que me desagrada, que é ter um certo preconceito com relação à cultura ribeirinha e à cultura originária das etnias. Fugindo um pouco da cultura, é aí que eu ia pedir permissão do senhor para a gente entrar nesse outro tema, é que os governos, de um modo geral, têm olhado para a Amazônia como um ambiente miserável, né, um ambiente onde as pessoas vivem precariamente e que precisa ali de uma salvação. E ultimamente o que está sendo apontado como salvação é a exploração da floresta, dos minérios, da Amazônia. O senhor acha que essa é a saída? Eu queria primeiro que o senhor fizesse uma avaliação em relação ao que é essa visão, o povo da Amazônia e como ele vive. Olha, essa porta que você fala, menos que de saída, é uma porta de entrada na tragédia do desenvolvimento programado da região. Os projetos públicos federais, eles são predadores da nossa realidade amazônica como realidade humana e como realidade ecológica. E quando se fala na riqueza dela, não se fala para ela. É como um almoxarifado. É como uma mina para você explorar e levar para lá, para fora. Nós produzimos grande parte da riqueza para o Brasil e temos energia mais cara aqui na nossa região. Ou seja, esses grandes projetos públicos não conhecem a Amazônia, não levam pessoas da Amazônia para trabalhar nesses projetos, executam por meras informações estereotipadas e há um certo modelo. Quer dizer, a natureza, essa floresta toda, não pode ser uma riqueza imobilizada. A riqueza que está no subsolo não pode também ficar ali, porque ela tem que beneficiar o país, etc. Dos rios, a mesma coisa, os garimpos e tudo mais. Mas toda essa riqueza é uma grande gula sobre a Amazônia, é um grande desejo de exploração dela, e uma grande forma de tentar expropriá-la. A Amazônia é como se fosse um almoxarifado nacional, onde você vem buscar tudo o que precisa nela, inclusive os mitos, inclusive a cultura. Eu costumo dar como exemplo que 2 símbolos do modernismo brasileiro são símbolos da cultura indígena e ribeirinha. Ribeirinha, a questão do cobra-norato, e indígena, o macunaíma. Mas você não tem apropriado ou incorporado pelo modernismo brasileiro as pessoas que produzem cultura e arte nessa região. Você tem, quer dizer, é sempre uma forma de expropriação de valores para um trabalho fora dela. Então, eu não acredito nesses projetos que são simplesmente lançados sobre a região, sem uma discussão nela e sem que verdadeiramente tenha uma programação de retorno desses benefícios para a região. O que é que nós vemos? Exploração de garimpos, com risco agora de liberações, exploração deles que polui os rios e mata parte de populações ribeirinhas. O que nós temos também? A construção de hidroelétricas que devastam a região, que expulsam pessoas que moram na área ribeirinha, que destribalizam etnias, que criam problemas graves com relação à devastação em torno e os rejeitos, mas a riqueza toda vai para fora, vai para outro lugar. Você tem a questão, por exemplo, da natureza aí, a tolerância e o enviesamento com relação às queimadas. Quer dizer, queimadas que são, na verdade, nitidamente provocadas para uma apropriação da terra e para criar condições dessa apropriação, e, na verdade, a acusação exatamente daqueles que defendem a terra.
Como, de repente, parece que o índio é um entrave para o desenvolvimento. O caso bem recente é de Alter do Chão. De Alter do Chão. E às vezes as pessoas levam para o ridículo, mas é de uma gravidade fora do comum. Como é que, na primeira oportunidade, que apareça algo que possa, digamos, parecer, que possa ser atribuído a grupos que já são demonizados pelo governo, o governo se apropria daquele fato não explicado ainda para atribuir exatamente àqueles que vêm trabalhando há anos, há décadas, em defesa do ribeirinho, em defesa das comunidades indígenas, pela saúde, pela educação e tudo mais. Então, quer dizer, é uma região que ainda está fora da grande narrativa histórica da cultura nacional e do desenvolvimento nacional. Isso é um fato. Basta que você veja nos discursos públicos, basta que você veja nos projetos, no planejamento, e vai agravar, na medida que a educação passa a ser, na verdade, segregadora também. Uma vez que não se considera que a cultura, que a região seja produtora de conhecimento, capaz de ser incorporada num sistema de ensino. De modo que é uma situação muito difícil e conflitiva essa que nós estamos vivendo, e que já vivemos em outras oportunidades também anteriores, e que nos desespera, porque o sistema de ensino começando a ter um direcionamento de bloqueios de pensamento, de bloqueios de ideia, de bloqueios do livre modo de pensar e da discussão de questões que são vitais para nós. Quer dizer, como se de repente o mundo tivesse sido encarado como um mundo cor-de-rosa, né? Enquanto na verdade que nós estamos é que cada vez mais o mundo conheça aquilo que nós vivemos, de que temos consciência e de que temos projetos para poder ultrapassar essas condições. Uhum. Eu queria voltar à questão do garimpo, né? O senhor deve ter conhecido muito de perto a história do garimpo de Serra Pelada, que talvez seja o maior exemplo de exploração mineral. Sim. O que foi aquilo e o que ficou, né, para os povos da floresta. O senhor pode comentar? Não tenho assim muito envolvimento nessa parte de conhecimento e tudo. Eu tenho conhecimento que nós todos procuramos ter. Uhum. Quer dizer, um conhecimento assim mais de informação necessária para todos nós e para poder ter uma certa visão crítica. Mas o Serra Pelada é um exemplo de autoritarismo na condução do processo, é um exemplo de que o homem é aquilo que é o de menos importante, porque o que importa é a riqueza que está na terra, e independente de para quem vai essa riqueza, inclusive, e ao mesmo tempo sacrificando aqueles milhares de pessoas que estão lá. Quer dizer, o garimpo de Serra Pelada, na verdade, é um grande exemplo de uma tragédia humana e de uma tragédia de uma região expropriada das suas riquezas, sem poder usufruir delas em benefício da sua própria população. Uhum. Em relação a essa questão da educação, a gente viu recentemente, o senhor estava falando justamente numa linha de educação, de aproveitar na educação aquilo que a gente tem de melhor, né, para ensinar. E agora, com o resultado do PISA, vem do ministro da Educação uma crítica a Paulo Freire. E aí os políticos que apoiam esse governo também embarcam nesse discurso. Verdade, teve um político aqui, um vereador em Manaus, dizendo que a culpa da nota do Brasil no PISA é de Paulo Freire e de Karl Marx. O Marx foi diretor de que escola aqui? Eu dei risadas, mas com uma risada de indignação, claro, de ouvir um negócio desse, porque parece que é tanta ignorância, né, numa cabeça dessas, que não dá nem para você considerar. Você sabe, a ignorância precisa culpabilizar alguém, porque ela não consegue se explicar, nem explicar o seu ponto de vista. Então tem que eliminar o antagonista para poder fazer valer o seu princípio. A ignorância autoritária. Então, você vê o ministro da Educação falando o que ele tem falando,
mas se escreve 10 linhas, erra mais do que 10 vezes no mesmo texto. Quando fala, fala errado. Quer dizer, não se tem noção da formação dele. Se eles fossem fazer esses testes agora, o pessoal está colocando isso nas mensagens, ele não passaria, porque não sabe escrever, não sabe falar e não conhece a tradição da educação brasileira. Quer dizer, o pessoal entende que ir para a educação é saber gerenciar como se fosse uma empresa. E há vários vieses que estão acontecendo agora, mas esse é o maior. Quer dizer, é um ministro da educação que não tem a educação suficiente para para ocupar o cargo que ocupa. Então, nós temos aí essa coisa degradante que você vê nas... Agora é o rock, não é isso? Não foi ele que declarou a questão do rock? Que o rock é um negócio complicado porque o rock leva ao erotismo, o erotismo Exatamente. Leva ao coito, o coito leva à necessidade de abortar, e a partir daí é o demônio que está agindo para poder infernizar as pessoas. Quer dizer, veja bem, de repente o nosso próprio Elvis Presley, que todo mundo tem grande admiração por ele, pelo seu rock, né, é um demônio, né? É alguém capaz de criar, digamos, situações trágicas, né, e péssimas para a vida das pessoas, porque, de repente, dançar o rock é ficar, digamos assim, com medo de, ao sair da festa, ter que abortar. Quer dizer, infelizmente, as situações também dão possibilidade de que o riso tente ser a crítica maior. Mas o riso também não é apenas bom quando ele é sozinho, porque ele atenua um pouco a questão, né? Eu acho triste isso que vem acontecendo em matéria dessas declarações todas, mas acontece que não são declarações vazias, são declarações que significam atitudes que serão tomadas, não é isso? E procedimentos que serão feitos. E o pior disso é que a gente vê muita gente apoiando, né? Adeptos desse discurso. Existe uma manipulação muito grande em torno disso, e aí você está tendo uma medida da desinformação desse nosso povo. Há uma desinformação muito grande em certas camadas sociais da própria vida do país, da própria vida, no caso nosso, da região amazônica. Então, essa desinformação acaba ficando um imã muito facilitador de atrair certo tipo de ideia com as quais as pessoas acabam se identificando. Eu tenho muita pena disso, mas eu reputo que é um pouco essa falta de um conhecimento, de uma informação e uma visão crítica dessa realidade. Ok. O senhor falou ontem também, na questão do tempo nos seus poemas. Teve um poema que o senhor falava do tempo e da contradição entre o tempo de um e o tempo de outro. Exato, né? Eu queria pegar esse gancho da sua fala para perguntar sobre essa questão do tempo na Amazônia. A gente é aí tragado às vezes pelas distâncias, e isso leva um tempo. Por exemplo, as pessoas que moram muito distantes dos centros urbanos, para chegar ali, para resolver suas questões, leva um tempo danado. E o tempo também, ele é diferente, por exemplo, numa cidade como Manaus e numa cidade como Barreirinha, por exemplo, ou Alter do Chão, onde as pessoas não têm muita pressa de chegar e nem muita pressa de fazer as coisas, porque o dia parece que passa mais devagar, né? Sim. Esse tempo da Amazônia, ele pode ser modificado pela ação do homem? Olha, veja bem, o tempo, ele não é algo desvinculado da vida nem da cultura. O tempo é uma questão cultural também. Você sabe que na cultura Quechua, eles dizem o seguinte, que o tempo, você tem o tempo presente. O tempo passado vai na frente, na caminhada, e o tempo futuro vai atrás. Por quê? Porque o tempo
passado nós já conhecemos e serve de guia para os nossos passos, de segurança para os nossos passos. Enquanto que o tempo futuro eu não conheço, portanto não pode guiar os meus passos. E na medida que o tempo passado vai se tornando, o tempo futuro vai se tornando o tempo passado, ele vai também transferindo-se para a frente da minha caminhada. Quer dizer, é uma compreensão muito original e muito sábia dessa questão do tempo e do dinamismo que o tempo possa ter. Você vê também o São Tomás de Aquino, que tem também uma noção sobre o tempo que é muito interessante. Ele diz, olha, nós temos o tempo presente, passado e futuro. O tempo presente eu sei que ele existe porque eu estou vivendo esse tempo presente. Mas o tempo passado já não existe mais, nem o futuro ainda não começou a existir. Mas eu não posso dizer que não existe o tempo passado, porque eu já vivi esse tempo passado na minha própria vida. Eu não posso negar a existência do tempo futuro, porque eu também estou vivendo o futuro da minha infância. Eu também já estou vivendo o meu futuro. Então, esses três tempos existem, mas de que maneira? Aí é quando ele coloca de uma maneira, uma sacada genial. O que nós temos é o tempo presente do tempo passado, o tempo presente do tempo futuro e o tempo presente do tempo presente. Quer dizer, é uma concepção que tem um outro dinamismo, tem uma outra forma, etc. Há as concepções de tempo, por exemplo, de algumas etnias, que é o da circularidade, de que você avança, mas avança dentro de uma circularidade, são, digamos assim, etnias amazônicas, porque você caminha para frente, mas caminha sempre recorrendo ao passado, como se ele fosse uma coisa do presente. Ou seja, o tempo ele é um fato humano, mas também cultural. Quer dizer, ele não está fora do homem, ele está dentro do homem também. De maneira que o tempo amazônico é um tempo que também está dentro dessa medida. Por que é que eu tenho que me apressar na beira do rio ou nas brenhas da floresta, se eu não tenho urgência nas coisas que eu preciso fazer? Na cidade eu tenho que me apressar. Eu, por exemplo, para poder vir aqui e chegar a tempo, eu tive que sair muito mais cedo de táxi do que do tempo que eu disporia se fosse, digamos assim, mais facilitado o trânsito na cidade. Quer dizer, o tempo, ele tem essa flutuação, porque ele é uma coisa contextual, ele depende do contexto em que ele acontece. Ele não acontece fora do ser humano e fora das circunstâncias do ser humano. Então, no caso da Amazônia, nós temos um tema amazônico realmente, mas é injustamente classificado. Aquilo que é uma sabedoria, o uso do tempo, é entendido por pessoas que olham de longe, com outra noção de tempo, como sendo a noção de preguiça, que é um dos estigmas que você tem com relação à nossa região, e graves. Eu nasci numa cidade do interior, e ribeirinha, Abaetetuba, lá no Pará. Pois bem, eu via passar aquelas ilhotas que são deslocadas do barranco pela correnteza do rio. Aquelas ilhotas, elas têm às vezes até árvores maiores, e às vezes cobras e tudo mais, porque é um fragmento de terra, da natureza, que vai boiando no rio. E eu vi aqueles caboclos que vinham remando a sua igarité, que amarravam, se ele vinha na vazante também, seguindo o mesmo rumo do Periantã, como a gente chama para essas ilhotas, ou Marapatá, que são palavras indígenas, ele amarrava, eu via isso na minha infância, a igarité naquele Marapatá, e se deitava descansando, enquanto o Marapatá ia levando ele para o rumo que ele queria chegar. Qual a necessidade que ele tinha de vir remando quando ele tinha a ajuda da correnteza e do Marapatá? Então, fiquei encucado com isso. Anos depois, já na universidade, já fazendo as minhas pesquisas, eu me lembrei disto.
E me lembrei que na minha terra, como em muita parte do interior da Amazônia, ficar boiando no rio, existe um verbo que é bubuiar. Ficar bubuiando é ficar boiando de bubuia. Então eu fiquei pensando, ora, o caboclo, ele vem ali de bubuia, né? Quer dizer, ele vem boiando junto com o marapatá. Mas quando ele se deita na canoa, sem fazer esforço físico, ele está pensando. A imaginação dele está criando, o imaginário dele está se movimentando. E aí é quando ele vai criando as lendas, os mitos, as narrativas orais que depois são socializadas. Então, enquanto o corpo descansa, a mente trabalha. Então, eu criei um conceito para isso, que eu chamo de dibubuísmo. O que é o dibubuísmo? É a sabedoria do caboclo que se integra com a natureza para usufruir da energia dela enquanto economiza a sua. Mas economiza energia física para que ele possa, na verdade, libertar os trabalhos do seu pensamento de criação, de imaginação e do imaginário. É o dibubuísmo. Uma rede também faz bem para o imaginário, né? Uma rede. Muito bem, muito bem. Agora, não é o dibubuísmo. O dibubuísmo é isso, é você integrar-se com a natureza, mesmo que não seja lá, mas integrar-se com a natureza para poder libertar a sua energia mental para trabalhar. Eu conheci um senhor de Manacapuru que ele dizia o seguinte: quando ele tinha só uma canoa que andava no remo, ele dizia, puxa, meu sonho era ter um rabetinha, né? Um motor Sim. rabeta. E aí ele comprou um rabeta. Aí ele viu o cara passar num 15 e dizia assim, pô, meu sonho é ter um 15 para andar mais Sim. rápido que esse rabeta. Ele contava isso para dizer que a gente nunca está conformado com, Sim. com o que tem, né? Ainda bem. Quando está relacionado à velocidade que você... Eu fico imaginando essa questão do rio, da Amazônia. A gente não tem conseguido avançar nessa questão da velocidade, criar barcos mais rápidos, por exemplo. Eu vi uma reportagem da Nova Zelândia, uns barcos que corriam a, acho que 150 km por hora, num igarapé que é mais ou menos 3 metros de largura, com várias curvas, e os caras conseguiram Bem rasinho, fazer. Né? Exato. Então, aqui a gente não consegue desenvolver isso, não consegue avançar nesse sentido. Por que o senhor acha que a gente não consegue avançar na Amazônia? Dê uma olhada nos planos de governo, dos governos da Amazônia, para as suas administrações estaduais, e nos planos federais. E também na relação do empresariado com esse tipo de necessidades da região e de soluções para isso. Porque isso é uma coisa que já não depende mais do plano artístico, literário, etc. Sim. A gente pelo nosso plano, cria as ficções que resolvem problemas éticos, que levam às questões digamos assim, de conflitos morais e históricos e psicológicos, etc. Que aí trabalhamos com isso nas nossas áreas. Mas essa área do desenvolvimento, esse pesado, só olhando. Que planos esses governos de cada estado têm para esse tipo de desenvolvimento? Porque, na verdade, o que nós sofremos é que a virtude criadora de processos de desenvolvimento da região nunca são utilizados nem incorporados em planos de governo. Quer dizer, há coisas artesanais. Aqui o Amazonas, ele tem avançado muito nisso. E eu acho também pelo seguinte, porque o turismo é muito forte para cá, na nossa região, é o mais forte que tem, e ao lado disso há uma relação assim, de voos internacionais que facilita tudo isso e tal. Então você tem a medicina natural aqui, que tem uma certa força, e pesquisa também os perfumes e tudo mais. Mas é sempre algo que é voltado para um consumo ligado à questão do turismo. Penso eu, do modo geral. Mas você não tem algo
Tanto que até hoje ainda se continua falando no desenvolvimento sustentável da floresta, né? Que é uma coisa inacreditável, que seja ainda uma constante apresentação como uma novidade, como uma solução, etc. Então, é necessário que você tenha, quer dizer, a noção da necessidade, o projeto de superação dessa necessidade e a execução deles, dentro de um orçamento que seja condizente com isso. Pois é, nessa questão do desenvolvimento sustentável é exatamente isso, a gente não avança, né? Não consegue. Todos os governos têm o mesmo discurso, mas têm a mesma prática também, quer dizer, nenhuma prática. E uma dissociação entre discurso e prática. No fundo, há um discurso interior que gera a prática. E há um discurso público que nunca é transformado em prática. Então, aí você tem essa... Parece que você está remartelando, rebatendo sempre na mesma questão. E é injusto, porque, na verdade, não são governos que discutam com diversidade, com populações experientes, os seus processos de desenvolvimento. São governos autoritários que implantam, a partir de visões pseudamente científicas ou tecnológicas, etc., os projetos que passam a ser implantados. Então, é muito triste. No Pará, por exemplo, que eu acho que é a Natura, que se instalou lá um grande projeto da Natura, que havia recolhido das herveiras do Ver o Peso todo o segredo da perfumaria artesanal. E precisou que entrassem depois com uma ação judicial para que eles pudessem ter uma parcela de rendimento do enorme lucro que a empresa passou a ter com a produção de perfumes com base naquela experiência, naquelas receitas e naqueles materiais. Então, você tem, por exemplo, possibilidades muito grandes de liberação de impostos, incentivos e tudo mais, para grandes empresas se instalarem. Mas você não tem uma igualdade de recursos para permitir que haja digamos, a profissionalização, a institucionalização empresarial e, ao mesmo tempo, técnica, para que esses trabalhos, essa atividade que vem da experiência secular da população, possa ter um nível de concorrência, de produção e tudo mais. É aquilo que eu falei para você, é um almoxarifado. Quer dizer, que a pessoa vem buscar tudo o que precisa e vai esvaziando cada vez mais. Aí você tem que mandar buscar tudo de fora para que possa suprir aquelas necessidades. Ok. Eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui, professor João de Jesus Paz Loureiro, poeta, ensaísta, prosador. O senhor começou a escrever tarde romances, né? Em 2011. Foi. Eu tinha a poesia que sempre foi a minha escolha e o meu destino. Agora, o teatro, trabalhei com teatro mais cedo também, mas eu acabei realizando um teatro muito literário, de muitas referências simbólicas, que já não é mais um teatro que o público tem a preferência, e um teatro que depende muito do texto, numa época em que as pessoas começam no teatro a abandonar um pouco o rigor do texto, mais a improvisação às vezes, a criação coletiva, etc., que é outra maneira de produzir a questão do teatro. Mas o romance era uma coisa que eu vinha ruminando há tempo. Aí trabalhei no Café Central e depois eu comecei a trabalhar num outro, que sairá no ano que vem, não é? E é, digamos assim, uma segunda experiência nisso. Eu estou vendo alguns anos escrevendo, mas ele está pronto. Mas eu gosto muito da experiência do romance, que é outro dinamismo. O dinamismo por causa da extensão e da complexidade do enredo e da quantidade de personagens. Como nós não somos escritores profissionais, a gente dá aula, orienta a tese, tudo isso, quer dizer, sempre trabalhei muito numa época na questão do magistério e tudo mais. Às vezes você tem que interromper o trabalho.
e às vezes passaram algum tempo. No caso do romance, é como se fosse um poema épico. Pela extensão e pela complexidade, cada vez que você para um tempo e quer retomar a escrita, você tem que reler tudo. Você tem que ter deixado um plano mais ou menos esquematizado e detalhado para que você não se perca. E é claro que ao longo da elaboração de um romance, às vezes um personagem, um diálogo, uma situação, gera a necessidade de outras, que aí já é o próprio mecanismo interno do romance que vai comandando a escrita do autor. Quer dizer, a gente sente num certo momento que precisava dar uma ênfase nesse personagem para aquele lado, ou que esta situação criou um momento que precisa de um desdobramento que não estava previsto. E esse jogo maravilhoso que o romance requer, mas ele traz um trabalho maior também, porque eu considero a criação literária, a criação artística, como uma inspiração transpirante, porque eu não reneguei o conceito da inspiração, que foi muito mal, foi muito estigmatizado. E, às vezes, sem que as pessoas conhecessem por quê. Criou-se a moda. A inspiração, ela é a intuição criadora. Só que o que as pessoas condenam é a chamada inspiração romântica, que é como se o autor não precisasse trabalhar, porque a inspiração chegava como uma possessão divina e dava até técnica. E o argumento de alguns românticos era o seguinte: a inspiração é que me infunde uma técnica, porque se eu quero escrever, se eu não estou inspirado, eu não consigo escrever direito, tecnicamente bem feito aquilo. Então se criou esta ilusão romântica, dos mal românticos, porque os românticos vinham para valer, estudavam para caramba, e eram pessoas de alto conhecimento da língua e da tradição literária, mas apenas a emoção é que precisava ser forte. Então, eu acho que a inspiração é a intuição criadora, como se diz hoje modernamente, mas essa intuição criadora associada a uma prática de trabalho. Por isso que eu digo, a inspiração transpirante, que é essa intuição criadora com o trabalho que a constitui e, ao mesmo tempo, a configura. É assim que eu penso esse processo. Tem que ter disciplina, senão não... Tem que ter, e precisamos não deixar que prolifere a ideia de que a criação artística é uma coisa banal, que é fruto apenas da imaginação. Ora, imaginação todo mundo tem. Agora, transformar a imaginação numa digamos assim, numa descoberta científica, precisa se preparar para isso. Para transformar a inspiração, digamos, a imaginação, digamos, numa experiência mística, precisa uma prática para isso. Para transformar a imaginação numa obra de arte, precisa uma prática e um conhecimento técnico para isso. Você precisa se preparar para ser artista. Você pode nascer com aquela digamos, desejo, com aquela inclinação, com aquele movimento psicológico interior de privilegiar a sensibilidade, mas você tem que se preparar para construir obra de arte, para ser artista. E você se prepara para ser artista, se prepara para ser um poeta, pela prática da escrita e pela leitura, e para habitar poeticamente a vida. Quer dizer, você vê como poder transformar as coisas que você vive e sonha num objeto que se chama poema, que é um objeto de linguagem, em que a palavra é o pólen gerador. Como trabalhar isso? Porque poesia não é aquilo que a gente tem no pensamento e no sentimento. Poesia é aquilo que está configurado no texto poético através da linguagem. E é aí que mora a dificuldade. E aí é quando o poeta se realiza como tal. É quando ele configura isso num poema, capaz de fazer com que as pessoas que leem aquele poema tenham um sentimento equivalente, ou até às vezes mais amplo que o poeta teve. Porque a obrigação do poeta
não é interpretar o poema, é dar ao poema uma riqueza simbólica para que os outros interpretem. E às vezes pessoas interpretam poemas da gente de uma maneira até mais rica simbolicamente e mais emocionante do que o próprio poeta seria capaz de interpretar e de escrever, porque são duas funções diferentes. Alguém já disse lá atrás que a obra de arte, quando ela ganha o público, ele não tem mais domínio sobre ela, né? O autor. Mas na recepção, no plano da configuração dela. Pois é, da interpretação da obra. Não tem mesmo. Não tem. Graças a Deus, felizmente. Só para quem quiser conhecer a obra do João de Jesus Paz Loureiro, eu encontrei o blog do João de Jesus Paz Loureiro. Porque eu não alimento muito, viu? Mas ali tem muita coisa, tem poemas, né? Tem algumas coisas. Alguma coisa da sua obra. Eu estou me prometendo voltar a ter a militância de mantê-lo atualizado, porque isso eu, na verdade, me castigo toda vez que eu penso em alguém, quando lembra assim, que me dá um arrependimento de não me dedicar mais a essa questão de mantê-lo atualizado, porque é necessário. Eu, inclusive, hoje encontrei um poema de Natal, é o Menino Jesus Ribeirinho, eu acho. É o Natal Ribeirinho. Natal Ribeirinho. Isso eu fiz para as crianças, de uma escola da minha terra. Me pediram um poema e eu fiz o Natal Ribeirinho, que eu trago para a beira do rio a natalicidade, digamos. Achei muito bonito o poema. É claro que a obra do João de Jesus Paz Loureiro é riquíssima, né? E quem puder buscar isso nas livrarias, né? Em qualquer lugar que encontrar na internet também tem muita coisa sobre o senhor. Eu agradeço então a sua presença aqui, muito obrigado pela entrevista. Olha, muito obrigado também, fiquei muito feliz de estar aqui. E eu fui professor da área de comunicação, de estética na comunicação, na universidade. Durante um longo período tive uma grande alegria de participar dessa convivência, sei o significado da comunicação e tenho um respeito muito grande e um carinho muito grande por ela. Muito obrigado, a gente encerra por aqui a nossa live, obrigado à sua audiência. E aí, Tenório?